Aí você se distancia. Não, tô falando para se distanciar. Bom, o time vai manter os 3 zagueiros, Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Havia uma discussão se podia entrar o Ferrarese, porque o Sabino foi mal contra o Flamengo, mas não Sabino. Não se sabe. Não se sabe. E provavelmente Sabino. Aí Cédric, afinal, porque também não tem outro, se não for o Cédric não é ninguém. Cédric tá pendurado também, não tá? Não. Ah, não? Pendurados estão o Rafael, né? Rafael, os 3 zagueiros. Rafael, os 3 zagueiros são pendurados. Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Enzo Dias e Oscar, a provável linha do meio aí. Há uma discussão, né, Arnaldo, se vai ser o Marcos Antônio ou o Pablo Maia. Provavelmente Marcos Antônio. E aí, Luciano, que não jogou no último jogo, e André Silva. Aí o que eu tenho falado, o Massa e Becker, é que o São Paulo saiu do modo Zubeldia, que tinha pontas de qualquer maneira, tem ponta, para um time que não tem ponta, nenhum. É assim que vai o São Paulo. E também tem 2 laterais que não são exatamente apoiadores, né? E a situação do Lucas exatamente é qual hoje? Segue no seu protocolo. O Lucas treinou ontem. Mas agora já é dúvida contra o Corinthians, né? Não, ele já era, né? Isso não aconteceu nada de novo. Ele continua treinando, agora normalmente, com os outros, agora com contato, etc, etc. Continua com incômodo. Não está sendo preservado de nenhum treinamento, mas a participação dele... Então, assim, o comunicado do São Paulo segue... Quando o Lucas voltou a sentir, como é que é? Não sei o que, da cápsula, blá, 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 era segundo o médico Moisés Cunha, especialista em joelho, que aliás vai operar também o Rian, eram 3 meses, 2 a 3 meses de tratamento convencional sem partidas oficiais. Está no prazo ainda. Não passaram-se 3 meses. O que está, para mim, acontecendo é que o time não ganha e existe um clamor para o cara voltar. Isso é um perigo. É um perigo. Ele, com toda a cautela possível, o técnico também e tal. Por isso que o Crespo fala, rezar para o cara... Se ele está treinando normal, se fosse Corinthians hoje e Bragantino sábado, ele jogaria o Clássico? Não jogaria. Não jogaria. Não jogaria. Eu acho que agora... que os próximos 4 dias de treino são fundamentais para entender se ele... E parece que que agora vai ter um cuidado extra ainda com... Porque imagina se perde o Lucas, o cara volta e fica ruim... Não, tem isso. A perda do Rian, ela pode ter 2 efeitos. Você já está sem o Caleri. Apressar ou retardar a volta do Lucas. Se é que você me entende. São as 2 questões. Não, porque se ele entra no sacrifício e cai fora... Mais ou menos como o Oscar. O Oscar entra lá contra o Náutico no sufoco. Ficou fora, sei lá quantos meses. Lucas tem que jogar jogos decisivos só. Pode ser. Mas o time é esse aí, bota na tela lá. Nenhuma grande novidade, é esse aí, né, Arnaldo? Mas os jogos decisivos é o quê? Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão? O que o São Paulo define? A gente mostrou de 4 jogos. O 5º jogo é Atlético Paranaense. O São Paulo não tem time para jogar contra o Atlético Paranaense com seus titulares. É ponto. Se a direção não tomar essa posição, o São Paulo vai cair. Não importando quando o Lucas volta, Atlético Paranaense não. Não, assim, então, Rafael contra o Atlético Paranaense, não. Alan Franco contra o Atlético Paranaense, não. Arboleda, não. Alisson, não. Oscar, não. Luciano, não. Lucas, não. Se vira. André Silva, não. André Silva, não. Se vira. Copa do Brasil, não vai ganhar a Copa do Brasil. Tem a Libertadores em Medellín daqui a pouco. Dane-se, os caras não tomam essa posição. Esse time aí, Tironi, é o que o Crespo treinou para a sua estreia. E aí ele perdeu, aspas, o Luciano. Que estava suspenso. Então deve ser esse time, porque esse time treinou uma semana, né, junto. Então, E aí o Lucas jogaria no lugar de quem? Eu já desisti de fazer isso. Eu já desisti, porque... Não, sabe, só vou te responder. Porque quando começou essa ladainha do time ideal do São Paulo, que jogou contra o Corinthians muito bem, ganhou de 3-1, terceiro jogo da temporada, né, começando, todo mundo com o tanque, né, cheio, tal, não sei o quê, o Corinthians mais ou menos, tal. O Oscar fez gol, o Lucas fez 2, tal. Jogou todo mundo, quarteto. Eu falei aqui, esse time nunca mais vai jogar junto. Por quê? Porque a média de idade é muito alta, porque lesões vão acontecer, então o time do papel do São Paulo, qual seria o seu time ideal? Nunca tem os principais jogadores à disposição. Eu acho muito pouco provável que o Lucas e o Oscar estejam disponíveis ao mesmo tempo, salvo uma ou outra partida, vai lá, se eles estiverem bem contra o Atlético Nacional de Medellín na volta
Libertadores, então. Mas é uma boa discussão. Se o Lucas estivesse pronto, ele entraria onde? É difícil dizer até. O lugar do Luciano é o lugar do Oscar. É. Até o Lucas tem condição de começar um jogo, vai demorar mais um mês. Bom, vamos a um breve intervalo. Então como tem agora o protocolo da cirurgia de LCA muito rígido, ele só deve... A gente está vendo o primeiro gol dele pelo São Paulo logo depois da Copa São Paulo. E aí, né, Tironi, é aquilo... o elenco já é curto, vai perdendo opções ou por venda ou por lesão, e daqui a pouco vão ter as suspensões. O São Paulo tem 8 pendurados para o jogo contra o Corinthians. E a situação vai ficando cada vez mais complexa. E aí tem uma conjuntura, nada indica que o São Paulo vai mudar o seu plano de contenção de despesas para esse ano, né? E, embora a janela esteja aberta, o São Paulo não deve ir ao mercado para repor o Rian Francisco, né? Tem o André e o Dineno, que tinha sido contratado por lugar do Calleri, porque o Calleri estava fora da temporada e abriu uma brecha na folha de pagamento. O São Paulo pode anunciar o Tapia a qualquer momento. Estava tentando o lateral direito para repor a saída do Igor Vinícius, que também abriu uma brecha na folha de pagamento. Mas vão rareando as opções, né? E... além de tudo, o São Paulo ainda prevê e conta com mais uma venda até o fechamento da janela, né? O Rian é uma perda esportiva e financeira, né? E quando um clube está encalacrado dessa forma, as coisas acontecem. Lesão acontece, só que você não tem para onde sair, para onde correr, para repor, etc. e tal, né? E acho que essa lesão, a atuação do São Paulo contra o Flamengo no Maracanã, a troca de treinador, elas evidenciaram aquilo que a gente vem falando aqui desde outubro do ano passado. Esse ano não é para fracos que torcem para o São Paulo. É o pior ano da história do São Paulo, pela definição da direção de tomar esse rumo. A questão é que a direção perdeu a credibilidade para dar uma guinada tão forte. E agora, sem o Rian, sem o Zubeldia e tal, as atenções estão todas voltadas para a direção do São Paulo, que arrisca, sim, e o São Paulo, e agora, pelo menos me parece mais claro, que o papel do São Paulo em 2025 é evitar a segunda divisão com um time paupérrimo que o São Paulo tem, um elenco paupérrimo. Além de tudo, quando você toma essa decisão, você precisa ter clareza, você precisa ter objetividade na informação, nada disso o São Paulo tem, e algumas decisões pontuais precisam ser muito bem pensadas. E elas não vêm sendo, né? Hoje o São Paulo joga contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Rian talvez não estivesse nesse jogo, não era para ele estar, porque ele estaria no banco contra o Bragantino. Mas o Luca e o Henrique, da idade do Rian, profissionais, que jogaram já Libertadores pelo São Paulo, estão em Belo Horizonte para jogar pelo Sub-20 contra o Cruzeiro. O São Paulo está eliminado da competição. Dá para entender? Dá para entender? O São Paulo não vai ter o banco completo contra o Bragantino. Pelo Lucas não poder jogar, daqui a pouco a gente fala do Lucas, pela lesão do Rian, e os caras estão fazendo o quê em Belo Horizonte? Esse é o comando que o São Paulo tem hoje. Mas o que o Crespo está fazendo lá também, hein? O cara também chegar e falar, vem cá, parou, né? Para aí, meu. Mas essa é uma boa pergunta. Entendeu? O cara tem que também se impor lá como treinador. Não, ninguém se impõe lá. Ninguém se impõe lá. Não pode, não. Ninguém se impõe lá. Não tem isso, não tem Abel no São Paulo. Então, mas o cara tem que falar, eu não tenho jogador para jogar. Mas vai buscar os caras em Belo Horizonte. É a mesma situação da questão do Zubeldia. A base do São Paulo, aquela redoma, o São Paulo está completando 20 anos de Cotia hoje, Fundação de Cotia. Pega os comentários ó, sobre a direção. Quem cuida da base do São Paulo é a direção de futebol do São Paulo, Belmonte e Muricy Ramalho. Quem cuida, quem decidiu, lembra que a gente falou? O Zubeldia falou. Eu queria levar os meninos para a pré-temporada nos Estados Unidos. Onde os meninos estiveram? Na Copa São Paulo. Por quê? A direção quis. São Paulo. A direção quer vender, a direção... O Palmeiras tirou 5 jogadores da Copa São Paulo. O treinador do São Paulo hoje, o treinador de futebol do São Paulo hoje, você pode pegar todos, Crespo, Zubeldia, Dorival, o Rogério, que brigava... O Carpini, nem preciso falar. O Rogério, que lutava com isso, ou o Crespo, que era antes do Rogério, são meras figuras decorativas que escalam os disponíveis para jogos de futebol. A direção do São Paulo é a mesma, desde que o Crespo passou pela primeira vez.
E a atuação deles em relação à base, qual que era o plano? Era um time titular velho, mas cascudo, e vai completando com a base. Hoje você não tem um time titular nem velho, nem cascudo, e a base ou vendeu, ou... O que eles querem? Com o jovem atuando, aparecendo nas seleções de base, etc., eles querem vender jogador. Eles querem fechar no azul. Mas essa parece uma promessa. Fechar no azul, mas a que custo fechar no azul? Vendendo jogador a preço de banana, a preço de flanela? É isso que o São Paulo está fazendo, né? Então essa administração, para mim, já está condenada a 1 ano e meio. Não é o caos político do Corinthians, não vai cair o Casares, não vai... Até porque o feudo ali sai do mesmo, né? Não, e o feudo está sendo alimentado com conchavos políticos muito discutíveis. Estou falando não internamente. Estou falando, inclusive, externamente. A aproximação do Casares com o governador do estado e com o prefeito já está, assim, passando de qualquer limite. Em princípio, era só para a questão da obra do córrego lá, que passa debaixo do cupo social. Agora você já percebe que tem algo a mais nessa situação. Como presidente de São Paulo, ele jamais poderia fazer isso, na minha opinião. Não tem alinhamento político com o presidente de São Paulo, e ele está a todo momento aparecendo. E o conchavo interno, o Senado, né, do São Paulo, e o Casares governa hoje para o Senado. Né? E lá o clube social está tudo muito bonitinho lá, porque todo mundo vota nele, está tudo certinho, a grama está bonita, não sei o que lá. Então é um governo que perdeu a credibilidade, justamente no ano que ele precisava ter mais credibilidade, para tomar um plano desse. E o time fica nessa situação. E a torcida está perdida. A torcida está exausta, perdida. Como eu falei da visita da Gaviões, a Independente, que ela não tem o peso da Gaviões, mas ela tem sido muito importante nesses anos todos, desde 2017, quando tirou o time do rebaixamento, junto com o Hernandes e o Cueva, mas sobretudo a torcida organizada. A torcida organizada que não está punida, não está banida, que está ao lado do time o tempo todo, e isso eu preciso deixar claro, porque é a iniciativa deles, ela não sabe o que fazer. Se ela vai lá, Gaviões está indo lá toda hora. Eu pergunto, vai fazer o quê numa visita ao CT? É a mesma pergunta que eu fiz para Gaviões. Vai cobrar quem? O Crespo, que chegou ontem? Então é isso, galera. São Paulo vai jogar o jogo hoje contra o Bragantino, um jogo muito difícil. O Bragantino ganhou do Corinthians na Arena Corinthians, está em segundo do campeonato, vai ser um jogo dificílimo para o São Paulo. O Luciano volta, então bora ver, vamos assistir, mas eu vou falar para você, cara, não tô muito confiante não. O time não joga bem, a pressão tá maior ainda. Bora ver o que vai acontecer. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Então se inscreve pra Band Esporte, link na descrição. Pressão total, São Paulo tá aí. Mas uma vitória hoje seria muito importante, cara. Pra dar um respiro. Depois tem um Corinthians. Cara, difícil, vai ser difícil. Valeu? É nóis.